Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 50. Bons estudos! Olá, você se lembra da nossa última teleaula? Aquela em que a Maristela tirou a foto da nova diretoria do Esporte Clube Andorinha? Pois bem, naquela teleaula a gente começou a estudar as permutações. Na teleaula de hoje, a gente prossegue com as permutações, avançando um pouco mais no nosso estudo de análise combinatória. Vamos nessa? Hoje você vai aprender a fazer permutações em situações onde os objetos não são todos distintos e vai conhecer permutações circulares. Um brinde à nova diretoria do Esporte Clube Andorinha. Viva! Alguém tem algo a dizer? Eu! Quem começa? Eu! Bem, antes de qualquer coisa eu queria lembrar de um detalhe. A gente precisa criar uma senha de 5 letras. Uma senha secreta que só a gente vai conhecer, para poder movimentar a conta bancária do clube. Bom, eu tive uma ideia. E se a gente quisesse criar uma senha com as iniciais dos nossos nomes? Quantas permutações seriam possíveis? Olha, 120 não seriam, porque aí a gente teria senhas repetidas. Senhas repetidas como? Ó, a Maria e o Maurício têm a mesma letra inicial, que é a letra M. O Chico e a Carla também, que é a letra C. Só eu tenho inicial diferente, que é a letra P. Já entendi. Quer dizer que se a gente usar as iniciais dos nossos nomes, algumas senhas serão idênticas. Como assim? Veja aqui 2 arrumações que se repetiriam usando as iniciais dos nossos nomes. Certo. Com os nomes, as permutações são diferentes. Mas se a gente substituir os nomes pelas iniciais, veja o que acontece. As permutações vão ser idênticas. E por que é que isso ocorre? Ocorre porque há repetição de letras. Há 2 letras M e 2 letras C. Ou seja, para cada posição que as letras iguais puderem assumir, haverá 2 repetições. Como nesses casos que é aí que a gente está vendo. E agora, quantas senhas diferentes a gente pode ter usando as nossas iniciais? E agora? Quantas são as permutações quando a gente quer formar senhas com 5 letras e há repetição de letras? Na teleaula passada, você viu que os 5 integrantes do Esporte Clube Andorinha podiam se arrumar de 120 maneiras diferentes para fazer a foto. Mas que cálculos devem ser feitos para saber quantas senhas podemos criar com as 5 iniciais? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Na teleaula passada, a gente viu que os 5 poderiam se arrumar de 120 maneiras diferentes. Agora, com as senhas, o cálculo muda. Para não contar as senhas repetidas, eu tenho que dividir o fatorial de 5 pelo fatorial de 2, que é o número de repetições da letra M, e dividir também pelo número de repetições da letra C. Ou seja, dividir pelo fatorial de 2 novamente. O que me dá o seguinte: 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. 5 fatorial dá 120. E no denominador eu fico com 2 vezes 2. Fazendo o cálculo, eu tenho 120 dividido por 4, que dá 30. Ou seja, sem contar as senhas repetidas, essas 5 letras podem ser arrumadas de 30 maneiras diferentes e formar 30 senhas diferentes. Pois bem, se a gente usar as nossas iniciais para criar senhas, nós vamos ter 30 possibilidades diferentes. Mas, aproveitando a deixa das permutações, eu tenho uma questão a colocar. O que é dessa vez, Peté? A gente vai usar esse globo aqui para os bingos futuros, certo? Então vejam aqui. A gente tem 5 bolas brancas, 3 bolas vermelhas e 2 bolas azuis. Tá? A minha questão é a seguinte: quantas arrumações diferentes a gente pode ter retirando do globo uma a uma essas 10 bolas? Gente, não é por nada não, mas eu acho que eu sei. Acompanhe meu raciocínio.
Para começar, vamos ver algumas soluções possíveis. Vamos ver 3 possibilidades de sorteios. Aí estão. Observe que na primeira arrumação, as 3 bolas saíram do globo nas 3 primeiras retiradas. Mas como as bolas são iguais, não sabemos qual das 3 saiu em primeiro, segundo ou terceiro lugar. O mesmo ocorre com as bolas azuis, que estão nas posições 6 e 9. Com as bolas brancas, que são 5 bolas iguais, temos o mesmo caso. Concluindo, a gente tem a seguinte situação. Há 3 repetições para as bolas vermelhas, 2 repetições para as bolas azuis e 5 repetições para as bolas brancas. Isso tudo num total de permutações de 10 bolas em 10 posições, pois 10 é o número total de bolas que nós temos. Tá, até aqui tudo bem, deu para acompanhar o raciocínio. Só que a minha questão inicial não foi respondida. Quantas arrumações diferentes a gente pode ter, retirando do globo uma a uma as 10 bolas? Agora tá fácil, olha só. Basta dividir o número total de permutações das 10 bolas, que é 10 fatorial, pelo número de permutações das bolas repetidas. 2 azuis, 3 vermelhas e 5 brancas. 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 5 fatorial. E calcular o fatorial de um número natural você já sabe. Basta calcular o produto dele por todos os números naturais menores que ele, excluindo o zero. E aí está o fatorial de 10. Como 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 5 fatorial, a gente também pode representar 10 fatorial por 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Agora vamos simplificar essa fração. Veja. Cortamos o 5 fatorial no numerador e no denominador. Substituímos 2 fatorial por 2 vezes 1 e 3 fatorial por 3 vezes 2 vezes 1. Agora, vamos continuar simplificando. 10 com 2 e fica 5 no numerador. 6 com 3 vezes 2. Ficamos então com 5 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que dá 2.520. A gente tem 2.520 arrumações diferentes de retirar as 10 bolas do globo uma a uma. Aí está. As 10 bolas podem ser retiradas do globo uma a uma e formar 2.520 permutações diferentes. Agora, pense aqui comigo. Será que não existe uma fórmula que ajude a gente a calcular casos de permutações como esse, onde nem todos os elementos são distintos? Vamos pensar um pouco? Então vamos pensar um pouco. Será que existe uma fórmula, uma expressão geral, para descobrir o número total de permutações, no caso de permutações de n elementos em n posições, onde nem todos os elementos são distintos? Vamos ver. Vamos supor que dos n elementos, um deles se repete b vezes, um outro q vezes, e um outro ainda se repete r vezes. Nossa expressão geral ficaria assim. O número total de permutações dos n elementos, n fatorial, dividido pelo produto dos fatoriais do número de vezes que cada elemento repetido aparece no grupo de n elementos. Até aí ficou claro. Mas se a gente tiver outros elementos que se repetem? Simples, se outros elementos se repetirem, basta acrescentar no denominador mais fatores com o fatorial do número de vezes que esses elementos se repetem. Ah, então se eu tivesse mais um elemento que se repetisse, por exemplo, s vezes, bastaria acrescentar o fatorial de s no denominador. Gente, aproveitando aí a discussão sobre permutações, eu tenho uma questão a propor. Fale. Então manda. Ó, a proposta é a seguinte. Eu gostaria que para as próximas reuniões a gente procurasse sentar ao lado de pessoas diferentes. Por exemplo, num dia eu sento entre o Maurício e a Carla, no outro eu sento entre a Maria e o Chico e por aí vai. Mas a questão é a seguinte. Quantas seriam as permutações possíveis? Pois bem, nossos amigos são em 5 e a proposta é que a cada reunião, cada um deles se sente ao lado de pessoas diferentes. Quantas seriam as permutações possíveis? Peraí, gente. Mas essa conta a gente já fez. Vocês não lembram da história da foto? A gente pode se arrumar de 120 maneiras diferentes. Mas aí que está, na arrumação para a foto a gente estava em fila. E aqui não, a gente está em círculo. Ué, mas não é a mesma coisa? Claro que não. Há permutações que, apesar de diferentes para uma fila, resultarão em rodas idênticas.
E numa roda o que interessa é apenas a posição relativa entre as pessoas. Bom, mas como assim posição relativa entre as pessoas? Pensa comigo. Aqui estamos nós. Vamos supor que a nossa roda comece em mim. Então eu ocupo a primeira posição, Chico a segunda, Maurício a terceira posição, Carla a quarta e Peteca a última posição. E como cada um de nós é representado por uma letra, a gente formou a seguinte roda: A, B, C, D e E. Agora vamos trocar de lugar. Cada um de nós senta-se na cadeira ao lado. Veja a roda que nós formamos agora. As pessoas que estavam ao nosso lado continuaram sendo as mesmas, mas vamos mudar de lugar mais uma vez. Aí está a nossa nova formação. Mas vamos rodar mais uma vez? Vejam. E por último, trocamos de lugar ainda mais uma vez. E chegamos a essa disposição. Mas olha só que curioso o que aconteceu. Veja que a gente foi mudando as nossas posições, mas na verdade continuamos formando a mesma roda. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que para cada arrumação que a gente fizer de nós 5 aqui na mesa, a gente pode rodar essa arrumação 5 vezes? Matou a charada, Peteca. Tá, tudo bem. Só que a minha pergunta inicial, como é que fica? Não foi respondida. De quantas maneiras a gente pode se sentar ao lado de pessoas diferentes nas reuniões? Agora tá fácil. Veja. Para o total de permutações simples que fizermos, estaremos contando 5 permutações que em círculos são iguais. Então temos que dividir o total de permutações 5 fatorial, que é igual a 120, por 5. Portanto, o nosso número será 24. Ou seja, nossos 5 amigos podem se sentar à mesa durante as reuniões de 24 maneiras diferentes. Mas será que ficou claro essa história de permutações circulares? Você entendeu isso direito? Para não ficar nenhuma dúvida, vamos ver mais um exemplo. Se a gente tiver 3 crianças em roda, em quantas rodas diferentes elas podem se arrumar? Vamos pensar um pouco? Essas são 6 possibilidades dessas 3 crianças ficarem em roda. Mas o que eu quero saber é quantas rodas diferentes elas podem formar. Para isso, eu pego o número de permutações simples possíveis, que é 3 fatorial, e divido por 3. Aí está. Há apenas 2 rodas diferentes dentre as 6. E se a roda fosse formada por 8 crianças? Quantas seriam as possibilidades de rodas diferentes? Veja como é simples. Basta pegar o número de permutações simples possíveis, que é 8 fatorial, e dividir por 8. Aí está. As 8 crianças podem formar 5.040 rodas diferentes. Concluindo, eu posso dizer o seguinte: que a expressão geral para o número de permutações circulares possíveis é assim. O fatorial de n sobre n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1 sobre n, que é igual ao fatorial de n menos 1. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a fazer permutações em situações onde os objetos não são todos distintos. Viu também como se simplifica fatoriais. Por fim, conheceu as permutações circulares e a expressão geral para o número de permutações circulares possíveis. Bem, depois desta teleaula, podemos ter certeza que você não vai ter problemas com permutações. Mas não deixe seu aprendizado parar por aqui. Leia o livro, faça os exercícios, pois em matemática só aprende quem pratica. Até a próxima!